Então, muito boa noite a todos os nossos presentes, àqueles que conseguiram adentrar aqui a nossa sala, o nosso evento online que estamos fazendo pelo Simpla. Hoje nós vamos discutir um texto bastante interessante e, curiosamente, escrito lá no início do século XVI, muito próximo do texto de Maquiavel. Se Maquiavel procurou falar do príncipe, dando lições sobre como pode se manter no poder, nós vamos perceber que Etienne de la Boétie, ou, se vocês preferirem, Etienne de la Boétie, mas a pronúncia no francês é Etienne de la Boétie, foi um jovem, uma pessoa que morreu muito cedo, mas acabou trazendo uma lição muito importante, não para o príncipe, mas agora para os cidadãos, para as pessoas que vivem debaixo de toda e qualquer forma de poder. Nós estamos começando, então, a nossa videoaula sobre o discurso sobre a servidão voluntária. Justamente é um texto bastante curioso que é falar de uma servidão voluntária. É possível nós acreditarmos que as pessoas servem, de que as pessoas perdem a sua liberdade voluntariamente? Sim, para Etienne de la Boétie, isso é totalmente possível, e isso vai nos ajudar a entender como que o poder, e em especial o poder tirânico, o poder déspota, o poder autoritário, ele consegue se perenizar ao longo da sociedade, e nós vamos verificar não apenas em termos de política, mas particularmente em todos os aspectos da própria sociedade. Então, este jovem que escreveu esse texto aos 19 anos, percebam que curiosidade, né? Olha, quando nós poderíamos, nessa idade de 19 anos, perceber algo tão curioso. E morreu muito cedo, morreu bem jovem também, mas nos legou um texto que foi proibido pela igreja, por tantas outras instituições, porque, na verdade, é um texto que procurava ensinar as pessoas a pôr fim a todo e qualquer poder tirânico. E isso sem protesto, sem manifestação, sem violência, sem rebelião. Para vocês terem uma ideia, Etienne de la Boétie, ele é o texto usado, por Thoreau muitos anos mais tarde, mais de 300 anos mais tarde. É um texto que também foi utilizado por Gandhi na sua acepção do discurso da não violência, da manifestação não violenta, né? Muitas das vezes, justamente por ser aquilo que para alguns é considerado talvez um germe, ou um texto que é muito citado no anarquismo. Aliás, vale a pena nós considerarmos neste momento a importância de fazer uma pontuação. O que é anarquismo? Muitas pessoas, muitas das vezes, quando nós lecionamos filosofia, alguns alunos me perguntam: professor, o senhor questiona tanto o Estado, o senhor questiona tanto o poder, você é anarquista? Eu divido essa pergunta com você, aluno, com você que está nos ouvindo. Você é anarquista? Ora, a primeira coisa é a gente entender que anarquismo não é sinônimo de bagunça. Anarquismo não é sinônimo de poder algum, mas é uma atitude de rebelião quando o Estado, quando o poder ou quando a lei tornam-se extremamente tirânicos e vão contra os direitos naturais do ser humano, e vão contra o bom senso, e vão contra uma série de fatores. Etienne de la Boétie pode ser considerado um texto que possa ser realmente utilizado para leituras e inspirações anarquistas. Mas nós temos que compreender Etienne de la Boétie justamente no aporte em que ele faz para nos fazer entender por que as pessoas obedecem, ou por que as pessoas se colocam debaixo de poderes tirânicos. Você pode se perguntar: todas as pessoas reclamam de governantes, de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de centro-direita. Todas as pessoas reclamam do Estado. Todas as pessoas fazem observação quando o Estado aumenta impostos.
né? Nós temos aí vários governantes que prometem: não vamos aumentar impostos, não vamos aumentar carga tributária, não vamos recriar CPMF. E a todo instante eles estão recriando, eles criam condições para você pagar mais imposto. Se eles não criam imposto, eles diminuem benefícios. E apesar de todas essas tiranias, se nós pudermos colocar assim, e essas tiranias haviam, elas existiam no tempo de Etienne de La Boétie. A França era um país extremamente tirânico na época de Etienne de La Boétie. A carga tributária que as pessoas pagavam era enorme, eles pagavam tributo pelo sal, o sal era muito utilizado. E Etienne de La Boétie percebeu que, apesar de reclamar, as pessoas compactuavam, as pessoas aceitavam o poder tirânico. Então, Etienne de La Boétie começa dizendo sobre os tipos de poder tirânico. Aqueles que se dão pela eleição, aqueles que se dão pelo sangue, aqueles que se dão pela violência, pela revolução. E todos eles têm o mesmo caráter, são tirânicos. Etienne de La Boétie, ele utiliza de uma mesma estratégia que Maquiavel utilizou no seu tempo. Ele não cita os governantes da sua época. Se ele fizesse isso no início do século XVII, ele poderia ser condenado à guilhotina, ele sofreria dificuldades, ele poderia ser perseguido. Então, ele faz exemplos voltando para o passado, falando de Nero, falando de Júlio César, falando dos imperadores romanos. E acaba dizendo e colocando por que as pessoas renunciam à sua liberdade, né? Talvez uma das primeiras leis que nós aprendemos com Etienne de La Boétie é que viver sobre a servidão, na verdade, traz um certo conforto, né? A liberdade, muito antes de Jean-Paul Sartre colocar que ela é um desafio, que ela é um fenômeno extremamente perverso e doloroso para a humanidade, nas suas ideias existencialistas, Etienne de La Boétie colocou que a liberdade ela é desconfortável. É muito mais confortável eu servir a um dominador. É muito mais confortável eu pactuar com alguém que me cobra impostos. É muito mais confortável eu ter a minha vida regrada, eu saber quem me governa, eu saber que o modo como sou governado, os meus semelhantes também são governados. Ou seja, por que nós temos tanta dificuldade em viver a liberdade, né? Então, uma das primeiras questões é que nós preferimos a servidão voluntariamente porque a liberdade ela traz um enorme desconforto. E por ter medo, eu resisto à autonomia. Eu resisto a deixar de obedecer. Eu resisto a viver autonomamente. Eu resisto ao fato de que, uma vez eu deixando de servir uma pessoa, eu terei que fazer escolhas, eu terei que viver por minha conta própria, eu terei que sofrer as minhas dificuldades. Então, isso é uma primeira parte de um grande aprendizado que nós podemos perceber, né? Então, de um primeiro momento, a tirania ela é sedutora. Aí entra o segundo aspecto da teoria de Etienne de La Boétie. Seduz o poder. E quando nós falamos de poder, na verdade, ele precisa ser compreendido, né? Assim como Michel Foucault nos ensinou no século passado, né? O poder ele acontece em várias esferas da sociedade. Então, tente raciocinar comigo. O poder ele não é só exercido por um governante, por uma governante. O poder ele não é apenas exercido pelo poder legislativo, pelo poder judiciário. O poder ele se ramifica no restante da sociedade. Quando você trabalha, você tem pessoas que exercem o poder sobre você. E por mais que essas pessoas sejam poderosas, influentes, essas pessoas têm outros poderes que estão acima dela. E ainda que você tenha
uma pessoa ocupando um cargo máximo, o número 1, número 2, alguém de diretoria, alguém de presidência, alguém de conselho consultivo, essas pessoas estão submetidas a poderes transnacionais, essas pessoas estão submetidas a diversos outros poderes. Se você imaginar o presidente da República, ele está submetido a interesses, a lobbies, ele está submetido a interesses de outras nações, se a nação faz parte de outros tratados, ou seja, o poder é sedutor. E muitas das vezes, quando nós sofremos debaixo do poder, nós precisamos também entender que nós exercemos poder. Então, um trabalhador que está debaixo de uma autoridade num departamento de uma fábrica, de uma loja, de um departamento comercial, de um escritório de advocacia, ele tem debaixo dele outros funcionários. E mesmo ainda que ele talvez ocupe o primeiro passo de uma organização de trabalho, ele exerce poder dentro de casa. Ou ele está debaixo de poder dentro de casa. Né? Então, ele exerce poder nas suas relações cotidianas, nas suas relações sociais. A pessoa que entra num ônibus coletivo e agride o motorista, ou é agredido por um motorista, está justamente desvelando uma situação de poder. Então, é muito comum nós termos, nas nossas relações de poder, nós trazermos para dentro dos nossos ambientes domésticos, nós levarmos para dentro das nossas relações com atendentes em lojas, em supermercados, nós levarmos para outros níveis da nossa relação a mesma tirania ou a mesma grosseria com a qual nós somos tratados. Então, a partir desse preâmbulo, nós podemos passar para essa segunda verdade. Por que o poder é sedutor? E por que nós concordamos voluntariosamente com o poder? Olha, a primeira coisa que nós precisamos imaginar é o benefício que nós temos em concordar com o poder. Né? Principalmente nas democracias, e talvez nas democracias, todo o poder ele pressupõe uma relação de clientelismo. Ele pressupõe uma relação em que você tem aliados, né? Ou, na acepção de uma pessoa, né? Alguém muito crítico, ele pressupõe cúmplices. É o que talvez os governos fazem para sobreviver. Eles fazem lobby, eles estabelecem relações. Então, todo poder ele é sustentado por uma relação de cumplicidade, por uma relação de aliança. Nesse sentido, é uma via em que ambos os lados precisam se beneficiar. Então, para estabelecer relações dentro do ambiente político, as relações, os aliados políticos de qualquer poder, eles recebem interesses. Mas vamos imaginar dentro de uma organização menor, para que talvez a gente possa entender e compreender melhor a teoria de Etienne de La Boétie. Tente imaginar uma organização fabril. Tente imaginar, eu não sei aqui, muito provavelmente vocês talvez não trabalhem em fábricas, talvez alguns de vocês já tenham trabalhado em ambientes onde há uma enorme estratificação do trabalho. Às vezes no comércio essa estratificação é menor, essa divisão social do trabalho é menor. Por exemplo, telemarketing, você tem 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 funcionários, todos numa mesma tarefa, todos dentro de um mesmo nível hierárquico, submetidos a 1, 2, 3 ou 4 níveis hierárquicos superiores. Mas vamos pensar numa organização como uma indústria de automóveis. Nós temos uma aqui próxima a nós, uma importante multinacional. Não sei se vocês conhecem trabalhadores, mas imaginem que dentro de uma organização extremamente estratificada, com enormes divisões, você tenha talvez 4, 5, 6, ou provavelmente até mais níveis hierárquicos,
que comecem desde aquele operador do chão de fábrica, né, como é chamado, para os líderes de equipe, os líderes de turno, os supervisores de departamento, os chefes de área, os gerentes de seção, os supervisores de unidades fabris, até que a gente possa chegar nos diferentes diretores que compõem a indústria fabril e talvez naquele que é talvez o superintendente, o diretor ou, obviamente, o chefe de uma unidade fabril. Então, imagine que desde lá de cima, né, imagine no diretor máximo de uma indústria fabril, 2.500, 3.000 funcionários. Esse diretor exerce um poder tirânico, né, porque essa é a expressão que Etienne de La Boétie utiliza, tirânico no sentido de dar ordens, no sentido de exercer esse poder e contar com essa servidão. Por que se explicaria essa servidão dos diretores para com esse gerente, esse chefe supremo dessa indústria? Ora, se daria pelos benefícios salariais, se daria pela possibilidade de promoção, mas principalmente pelos benefícios que esses gestores hierarquicamente, rapidamente inferiores têm para com esse chefe. Então, você tem uma cumplicidade desses gestores para com esse diretor geral dessa unidade fabril, né? E isso se revela, né? Esses diretores estão subordinados, mas eles têm interesse em serem promovidos e vir a exercer até a gerência suprema dessa unidade fabril. Esses, vamos colocar assim, em torno de 6 a 10 gerentes que estão hierarquicamente subordinados, eles têm talvez outros 20 chefes de departamentos sobre os quais esses diretores exercem um poder tirânico. E por que esses 20 concordam voluntariamente debaixo desses diretores? Por causa do mesmo princípio, o interesse voluntário em serem promovidos, o interesse nos bônus e, principalmente, a possibilidade de subir um degrau e exercer o poder sobre aquele tipo de poder justamente que te faz sofrer. Da mesma maneira, esses 20 chefes de departamento têm outros 60 ou 80, né? Não sei se eu estou usando aqui números, são hipotéticos, obviamente, né? Outros gerentes menores sobre os quais eles exercem, e o princípio é o mesmo. Há uma servidão voluntária porque você tem interesses naquela relação, em ser promovido, em estar trabalhando e exercer aquele poder. E isso vai descendo até no último nível hierárquico. Então, lá embaixo, bem no chão de fábrica, a servidão é voluntária pelo poder financeiro, a servidão é voluntária, mas também pela possibilidade de você fazer alianças e de você ter benefícios e de você justamente ter a possibilidade de ser promovido. Então, passando desse exemplo, isso nós conseguimos perceber em todas as relações. A servidão é voluntária porque todos ambicionam o poder. E daí que vem a principal tese, né? A principal teoria de Etienne de La Boétie. Por que a servidão é voluntária? Ora, porque não é necessário você pegar em armas, não é necessário você fazer manifestações, não é necessário você rebelar, né, para que o poder daquele governante tirânico se desfaça. Basta que você deixe eminentemente de servir, né? Basta você deixar de servir. Se você deixar, né, voluntariamente de dar a sustentação para aquele poder, né, basicamente você não necessitará, né, você não terá mais a necessidade, aquele poder que estava
destruindo, ele para. Então, assim, essa é talvez a grande contribuição de Etienne de La Boétie, porque justamente ele observa, bastava que as pessoas deixassem de servir esses governantes, bastasse que voluntariosamente você deixasse de dar a sustentação voluntária. Mas, como isso não é possível, né? Ou seja, como as pessoas elas têm interesses e elas preferem o conforto da servidão, elas não conseguem deixar de sustentar os poderes tirânicos. Daí que a servidão ela é voluntária e por isso que se explica, né, talvez o limite de toda e qualquer revolução. E não apenas, né, o fato de que boa parte das revoluções, seja a Revolução Francesa, seja as revoluções burguesas de maneira muito completa, seja porque muitas das vezes, até mesmo na nossa história recente brasileira, os indivíduos vão às ruas, os indivíduos batem panelas, os indivíduos fazem manifestações, como as manifestações de 2013, em que, não sei se vocês se lembram, aqui em Belo Horizonte foi noticiado no dia de Brasil e Argentina, aquele jogo pela Copa do Mundo, cerca de 60 mil pessoas foram às ruas, protestaram e exigiram mudanças. Então você se pergunta, cadê aquele gigante? Cadê aquelas pessoas? Cadê as pessoas que exigiram mudanças e hoje parecem assistir? E isso vem se repetindo, se repete na história de todos os países, porque as pessoas preferem voluntariamente aderir, participar e legitimar o poder. Elas reclamam quando os impostos são aumentados, elas reclamam quando a economia vai mal, elas reclamam quando o poder é opressor, e ele é opressor justamente porque o governante sabe desta adesão voluntária, as pessoas que exercem o poder, o seu chefe, a pessoa que exerce poder onde você trabalha, e muitas das vezes dentro dos nossos lares, as pessoas que exercem o poder sabem dessa adesão voluntária, né? Daí esse caráter extremamente curioso da teoria de Etienne de La Boétie, mas principalmente a adesão ao poder é voluntária, pelo medo de que nós temos de viver em liberdade. É melhor que um tirano nos domine do que a gente viva cada uma pela sua própria autonomia. Já imaginou? Nós que tivemos estudando os contratualistas, já imaginou uma sociedade sem poder? Já imaginou uma sociedade sem tirania? Seria um desespero para muitas pessoas. Eu preciso ter alguém que exerça o poder sobre mim. Até para justificar a possibilidade de que eu possa exercer um poder sobre as pessoas que estão debaixo da minha condição, ou sobre a possibilidade de que se eu vier a ser promovido, se eu vier a agir dentro das regras do poder, eu também possa exercer o poder, né? Eu também possa conviver com essa tirania. Essas são as ideias de Etienne de La Boétie, contemporâneo de Maquiavel, crítico do príncipe, mas, de certa maneira, do mesmo modo que Maquiavel descortina, do mesmo modo que Maquiavel nos permite compreender de que modo que um príncipe se mantém no poder, Etienne de La Boétie nos permite entender de que maneira as pessoas toleram e voluntariamente privam da sua liberdade para aceitar a tirania, o poder despótico, o autoritarismo. Este é Etienne de La Boétie. Espero que vocês tenham gostado deste outro pensador. E aí, desmistificando, embora muitas ideias anarquistas o utilizem, né? E o utilizem de uma maneira muito curiosa, basta você deixar de apoiar, basta você deixar de dar sustentação
para um governante, que ele vai se desfazer, na verdade é isso mesmo. Nós temos também com Etienne de La Boétie justamente a compreensão do princípio de legitimidade. Ou seja, ninguém tem poder. O poder é legitimado. Então, se nós toleramos um poder de esquerda, de direita, despótico ou não, se nós pensamos muitas das vezes em poderes ditatoriais, é porque justamente nós estamos com isso legitimando. E, na verdade, o que nós fazemos na maioria das vezes é legitimar os poderes. Legitimamos o poder dos nossos chefes, dos nossos supervisores, legitimamos o poder dos nossos representantes, legitimamos o poder dos nossos políticos porque nós damos sustentação. Quando nós mantemos o nosso silêncio, é uma forma de legitimar e de dar apoio. Espero que vocês tenham gostado das ideias de Etienne de La Boétie. É isso aí, o discurso sobre a servidão voluntária.